Fala, torcedor Cruz Maltino, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Vibra Vascão, trazendo aí notícias quentes, notícias de última hora. Moleque Ryan, jovem promessa aí da base do Vasco, moleque que vem sendo decisivo aí nessa reta aí de temporada para o Vasco, vem colocando o Vasco ali em boas posições, garantindo pontos importantes para o Vasco, quem sabe sonhar aí com uma Libertadores 2026, é sondado por vários clubes da Europa, né? Muitos clubes aí interessados nessa jovem promessa, moleque tem despertado, além do interesse dos europeus, também aí da seleção brasileira, vem sendo observado de perto, e com isso o Vasco já se prepara para o ano que vem, talvez está sem a joia aí, né? Fontes dizem aí questões de valores, mas eu vou deixar vocês com a reportagem, vamos estar reagindo junto, e no final eu volto para trazer mais notícias aí do Vascão. Vamos ao ESPN.com.br porque tem informação importante de Rafael Marques sobre o Vasco. O assédio de clubes europeus ao atacante Ryan nos bastidores segue crescendo cada vez mais e o Vasco já planeja a sua temporada 2026 sem a joia no elenco. De acordo com fontes, a cláusula de rescisão do atleta é de 40 milhões de euros. A reportagem apurou que há times interessados. O Cruz Maltino sinalizou que aceita abrir conversas com ofertas a partir dos 30 milhões de euros. Fontes, porém, dizem que um negócio poderia ser fechado na casa dos 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em metas. E nós temos os números do Ryan pelo Vasco desde a estreia do Fernando Diniz. Ele foi titular em 27 jogos, segundo no ranking do time, tem 11 gols. A média dele por jogo de gols é de 0,41, 3,4 finalizações por partida, finalizações no alvo por jogo 1,3, dribles tentados 2,8 e faltas sofridas 1,6. No ranking do time a gente vê como ele é importante para a equipe do Fernando Diniz. André Kfouri, o Ryan, ele é mais importante dentro de campo hoje para o Vasco ou ele é mais importante realmente pelo dinheiro que ele pode gerar para o clube? As duas coisas andam juntas, né? Tecnicamente ele é um jogador que é diferente. O Vasco depende muito das boas jornadas do Ryan e ele tem apresentado essas jornadas com frequência. Ele é o cara que pode resolver jogos, ele é o jogador que preocupa os adversários e numa situação na qual o Vasco está já há muito tempo, quando aparece um jogador assim, é óbvio que se pensa na projeção de negócio e o que ele vai valer em termos de proposta financeira do mundo que está vendo, né? O Brasil continua vendendo muitos jogadores, o Ryan é mais um deles, é muito difícil que ele permaneça aqui por muito tempo e isso já seria uma realidade mesmo que ele estivesse num clube, do ponto de vista administrativo, orçamentário, muito tranquilo, como o Palmeiras, como o Flamengo, etc. Ele muito provavelmente seria negociado depois de pouca exposição. O Vasco precisa, então, enquanto tem ele em campo, extrair desse jogador, do ponto de vista técnico, o melhor que ele puder dar. Isso é o que está sendo feito. E já planejar a melhor venda possível. Mas, de novo, um clube que se encontra no estado em que o Vasco se encontra, dificilmente faz a melhor venda, né? Mesmo porque jogadores aqui nessa região do mundo custam, principalmente nessa idade, muito menos do que se tivessem surgido em outro país. Um país europeu, o jogador valeria muito mais, a multa seria muito mais alta. Então é por isso que esses jogadores continuam saindo do Brasil e de outros países da América do Sul com pouquíssima idade. Para os clubes brasileiros, a negociação significa muito. Mesmo que seja um clube estabilizado. O Palmeiras, por exemplo, negocia muito bem. Por quê? Porque ele pode esperar, ele não precisa vender, ele pode negociar, ele pode levantar da sala, fechar a porta e falar, vocês me ligam amanhã, sem se preocupar. O Vasco não pode fazer isso. Acredito que não vai fazer. E vai vender, mas não vai vender tão bem quanto poderia. Outro assunto que... Vamos falar agora de Vasco e Botafogo. A Jéssica Dias chegando para atualizar o noticiário dos clubes cariocas pra gente aqui. Vamos lá? Jéssica...
Amigos, um forte abraço a todos vocês. No meio dessa data FIFA, pelo menos 10 dias de paralisação do Campeonato Brasileiro, os clubes que puderam deram um período de folga para os seus elencos e pelo menos 2 se reapresentaram hoje. A começar pelo Vasco da Gama, que vem de um resultado de 4-3 em cima do Vitória no seu último compromisso pelo Brasileirão. Hoje o elenco se reapresentou depois de um períodozinho de descanso e agora inicia a preparação para o seu próximo confronto. Só joga na semana que vem, diante do Fortaleza, no dia 15 no Castelão, mas é mais um confronto direto para o Vasco pensar no sentido de se livrar de vez da zona de rebaixamento. O técnico Fernando Diniz falou sobre a importância desse período até para recuperar jogadores fisicamente, como por exemplo o Carlos Cuesta. O zagueiro não ficou à disposição nesse último confronto porque estava sofrendo com desgaste físico, então está tendo tempo de descanso e também de recuperação, um trabalho com bola mais tranquilo a se pensar nesse próximo jogo. Então a gente vai aproveitar esse primeiro momento para dar uma descansada. O pessoal do departamento médico hoje, a gente tem praticamente só o Cuesta para voltar, e ele deve voltar até o Fortaleza, acredito que ele esteja em condição de voltar, e a gente lapidar o time, tanto um pouco na questão física como na questão tática, desses dias que a gente vai ter. O Diniz também vai ter uma questão com relação à lateral direita. Isso porque o Paulo Henrique está com a seleção brasileira e o Puma Rodrigues está com a seleção do Uruguai. Caso os dois retornem e não tenham condições de entrar em campo diante do Fortaleza, o próprio Cuesta pode fazer a função da lateral direita ali improvisado. O Tietê também já teve oportunidade com o Diniz fazendo essa função. Diniz ainda tem que pensar com relação ao ataque. Não porque o ataque do Vasco vem mal, mas o seu centroavante vive uma seca, a maior desde que chegou ao clube em 2023. Verratti não balança as redes há 7 jogos e o Andrés Gomes pode ganhar uma oportunidade. Mas ainda resta uma semana de preparação, Diniz vai ter tempo para pensar nessa questão. Essa possibilidade sempre teve hoje, teve no jogo passado, sempre quem está lá tem chance de jogar. Não só o Andrés Gomes, como o Matheus França, como o David. Eu posso escolher um time mais assim ou mais assado. Não por conta de hoje só. O jogo acho que ele determina mais, mas os treinamentos também. Agora a gente tem essa pausa e temos bastante tempo aí para a gente escolher o melhor time para jogar contra o Fortaleza. Então tá aí, torcedor, esse foi o vídeo aí, o pessoal aí da ESPN trazendo todas as notícias sobre o Ryan, sobre esse interesse aí de clubes europeus no jogador. De fato aí uma jovem promessa, uma joia, já vem jogando bem, com regularidade, né? Não vem aí tremendo em jogos grandes, pelo contrário, vem assumindo a responsabilidade e conseguindo pontos preciosos para o Vasco. Com isso, normal, né, natural que surja de fato esse interesse. O Vasco já esperava por isso. E aí tá aí, né? Falam aí em começar negociações, sentar para conversar a partir dos 30 milhões de euros. É uma quantia muito boa, né? Uma quantia que seria bacana, um tipo de venda dessa para o Vasco. Só tem que ver se vai realmente chegar a esses valores ou se vai ceder à pressão financeira e acabar vendendo barato, né? E botando o jogador fora, coisa que o Vasco já fez em outras ocasiões. Mas, de fato, aí o moleque chama muito interesse, tem tudo para ser um grande jogador na Europa, decisivo, não treme em jogos grandes. Então, toda a sorte aí, que tem uma boa negociação, que o Vasco também saia beneficiado por essa transferência. E o moleque brilhe lá fora, né? Brilhe porque, de fato, aí tá ajudando bastante o Vasco. Então acredito que merece brilhar aí na Europa. Com certeza aí nos próximos anos aí vai estar sendo esperança para a seleção brasileira também. Rapaziada, agradeço vocês terem ficado aqui até o final. Já que ficaram, dê o like no vídeo para estar fortalecendo aí a comunidade. Também se inscreva aí no canal, né? A gente tem notícias diárias aí, traz como agora, né? Notícias, mas a gente também tem o pré-jogo, tem pós-jogo, polêmica, tudo que tá envolvendo o Vasco a gente traz aí. Então se inscreva para você ficar por dentro de tudo, tá bom? Valeu e até um próximo vídeo.